cavidade esférica ou meia esfera fêmea, né? Eu confesso que procurei aqui no YouTube e não encontrei. Talvez haja sim algumas pessoas fazendo, mas não consegui encontrar, né? Confesso que dei uma olhadinha, falei, deixa eu ver aí, né, como é que estão fazendo por aí. De repente a minha ideia não é tão boa, alguém pode ter uma ideia melhor do que a minha, com toda certeza e com toda a humildade, sim, né? Sempre pode aparecer alguém com uma ideia melhor do que a nossa, né? Mas não encontrei, e é por isso que esse vídeo então vai para te ajudar a fazer aí uma fresagem de uma cavidade esférica ou uma meia esfera, né? Uma metade da esfera fresada no centro de usinagem, beleza? Bora lá então, sem mais delongas. Muito obrigado aí pela audiência, obrigado por me assistir e vamos lá, né? Então, contextualizando, a gente vê muito aí na internet fresar esfera macho, né? Fresar uma calota em alto relevo, fresar uma esfera, né, em alto relevo, uma meia esfera, né? Isso eu achei 3, 4, 5 vídeos aí no YouTube, mas não encontrei fresar fêmea. Falei, então, meu jeito, por enquanto, ele é o melhor. Por que ele é o melhor? Porque não tem outro. Porque não encontrei outro jeito, né? Então, com toda certeza, alguém vai ter uma ideia melhor que a minha. Isso é fato, né? Em algum momento alguém vai aparecer e falar, pô, meu, essa sua ideia aí é mais ou menos, eu tenho uma outra melhor. Né? Com certeza pode acontecer. E agradeceria muito se você botasse aqui nos comentários, pô, olha, achei esse vídeo aqui, dá uma olhada, olha como esse cara pensou, olha como eu penso, né? Eu penso assim, assim, assado, eu acho que vai ser melhor desse jeito ou do outro jeito, né? Comente, né? Não esqueça de comentar a sua cidade. Eu gosto bastante de saber por onde esse vídeo está chegando, né? A gente tem aí nosso foco, nosso objetivo de levar a parametrizada para todo o Brasil. Mas vamos lá, né? Você já deve estar sem paciência, estou falando muito. Comenta aí também se eu falo demais, né? Estou enrolando muito, bora lá, sem enrolação, então vamos para o que interessa. Se você veio aqui para aprender, hoje você vai aprender, aula completa aqui, hein? Hoje de meia esfera, bora lá. Vamos analisar então a situação, vai. A gente tem aqui uma peça, né, uma vista, né, de uma peça em corte, onde eu tenho lá uma cavidade esférica, certo? E aí, vou fazer o quê? Vou fazer usando qual ferramenta, hein? Eu vou usar uma ferramenta esférica. Olha só que curiosidade, né? Para fazer uma cavidade esférica, nada melhor do que uma ferramenta esférica. Por quê? Porque ela vai conseguir fazer tanto a região aqui mais periférica quanto a região central também, a região do fundo, né? Para que ela chegue, a ponta dela consegue alcançar o fundo. Se eu for usar uma fresa plana, a periferia da fresa toca na esfera e o topo, né, o centro da fresa reta, ele não consegue atingir o fundo, porque senão ele iria matar a esfera, né? Se eu for até o fundo, eu mato a esfera. Se eu não matar a esfera, eu não vou até o fundo. Então o ideal é a esfera. Porém, a gente vai ver aqui uma questão de desbaste também, né? Porque não é justo para com a ferramenta, não é técnico, não é, né, adequado eu fazer com uma ferramenta só do maciço e vir desbastando ela só com essa esférica. Aí fica meio, né, pesado. Se for um material macio, né, um plástico, um nylon, madeira, né, um poliacetal, alguma coisa mais macia, e talvez até um bronze pode ser que vai bem, né? Uma única ferramenta entra no maciço e dá conta do recado, né? Mas a gente vai fazer com um desbastezinho no simulador, vocês vão ver já. Aguenta aí, vamos lá. Então, parando aí com discussões de processo, vamos pegar aqui e analisar a nossa matemática, né? A gente precisa de uma conta aqui matemática usando aí a trigonometria. Então, a grande sacada aqui nesse programa foi bolar um triângulo retângulo, onde a gente consiga, né, ir alterando aí catetos, cateto oposto, cateto adjacente, a cada ângulo de variação. Então, imagina uma varrição aqui, né, de ângulo 0 até o ângulo de 90 graus. A gente vai pensar em metade dessa meia esfera, né? Então, nessa metade aqui, a gente tem 90 graus, né? Essa meia esfera completa, ela tem 180 graus
de duração, né? de quantidade mesmo de esfera. Ela é exatamente metade de uma esfera. E uma esfera inteira a gente sabe que tem 360 graus. Né? Um círculo completo são 360 graus. Portanto, meio círculo, 180 graus. E a gente vai pensar aqui só nessa metade. Por quê? Porque a fresa vai fazer a volta. Né? Então é mais ou menos como no torno. Lá no torno você faceia a peça só até o centro, só. Porque ela está girando, né? Vou cortar com bedame, eu vou cortar a hora que chega no centro, a peça se desprende, a peça já cortou, não preciso cortar após o centro. Né? Então aqui também a gente vai programar somente até o centro, porque ela fresa um círculo completo, né? E faz o outro lado lá também. Fechado? Então esse vai ser o nosso triângulo retângulo. Da onde que eu tirei isso aqui? Ó? Eu peguei do centro da esfera até o centro da ferramenta. Por quê? Né? Porque agora vem a sacada, né? Porque eu vou precisar calcular o ponto exato onde a ferramenta toca na peça. E esse ponto já envolveria outros valores que eu não tenho tanto acesso assim. Então ficou mais simples, de acordo com a minha experiência e com a minha ideia, hein? Tu vai apresentar uma ideia melhor, com certeza vai aparecer aqui uma ideia melhor. Mas vou mostrar a minha, enquanto não tenho nenhuma outra, a minha por enquanto é a melhor, porque não tem nenhuma outra. Né? Se aparecer outra a gente avalia. E às vezes o que é melhor para mim não é melhor para você também. Tem ideia que você vai preferir, tem ideia que eu vou preferir. Eita, tá difícil, sexta-feira cedo, vamos lá. Então a minha hipotenusa, olha lá, minha hipotenusa é o vermelho. Por que ela é a hipotenusa, né? Ela é a nossa diagonal. Ela está ligando aí o centro da esfera ao centro da ferramenta. Por quê? Porque aí é um valor que eu sempre vou ter. É um valor que eu tenho tranquilamente. Por quê? Porque é só eu fazer aqui o raio da esfera, que eu vou ter através de um desenho, através de uma solicitação, através de um desejo meu. Eu quero fazer uma esfera com raio de 20. Então eu tenho o raio da esfera. O raio da esfera eu sempre vou ter, porque é o que eu estou fazendo. Se eu não souber o que eu estou fazendo, aí não tem informações suficientes mesmo. Eu preciso do raio da esfera. Né? Qual é a cavidade esférica que você está fazendo aí? Qual é o valor, né? De quanto que ela é? E essa hipotenusa, então, ela está do centro da esfera até o centro da ferramenta. Então, ela não é exatamente o raio, né, da esfera. Ela é o raio da esfera menos o raio da ferramenta. Essa é a conta aí para a gente chegar nessa hipotenusa. Mas vamos falar dos outros. Ó. Cateto oposto. Então, o cateto oposto eu não tenho. E nunca terei ele de forma clara e explícita. Eu terei que calculá-lo. E a cada passada da ferramenta eu preciso recalculá-lo. Beleza? Cada profundidade. O cateto oposto vai controlar meu eixo Z. É a profundidade que a ferramenta vai passar. Então, de 0 a 90 graus de varrição de ângulo, ali, uma varrição angular, né? Você terá, então, um cateto oposto diferente para cada ângulo que esse triângulo retângulo tiver. Desde o ângulo 1 até o ângulo 89, esse cateto vai sofrer alterações, né? O cateto oposto e também o cateto adjacente. Certo? O cateto adjacente já vai servir como compensação de ferramenta. Então, não vou usar aqui G41, muito menos o G42. Certo? Por quê? Porque o meu cateto já me dá a coordenada real do centro da ferramenta, porque eu estou com o triângulo no centro da esfera, né? Que é o centro da ferramenta esférica. Portanto, o meu cateto já me dá com uma compensação calculada. Né? A desvantagem disso, eu não consigo ir lá no corretor e aumentar ou diminuir essa esfera. Vou ter que ir lá no programa mesmo e alterar uma coisa. Calma que não é alterar o programa inteiro, não. Eu altero uma coisa lá e tudo se ajusta novamente. Né? Só alterar o raio da esfera. Ok? Fechado, então, temos aqui nossos 3 componentes e o cateto oposto e cateto adjacente, eles serão recalculados a cada ângulo. O que não será recalculado é a hipotenusa. A hipotenusa ela é o quê? É o raio da esfera menos o raio da ferramenta. Lá. Então, seria, né, se fosse do centro até a periferia da esfera, aqui do raio da peça, seria o raio da cavidade esférica.
né? Só que eu estou parando no centro da ferramenta, então eu tenho que ir o raio da cavidade esférica menos o raio da ferramenta aqui, ó, certo? Daí eu tenho então a nossa hipotenusa. Pronto, essa hipotenusa eu vou ter o valor dela rápido e fácil, sabendo a esfera que eu estou fazendo e sabendo a ferramenta que eu estou usando. Zerou, eu já sei a minha hipotenusa. E se eu tenho a hipotenusa, aí não fica difícil eu achar o cateto oposto, né? Se eu já tenho a hipotenusa e tenho o ângulo, que esse ângulo vai ser uma variação desde 1 grau até 89 graus. Na verdade vai ser de 0 a 90, né? Mas eu vou excluir o 0 e excluir o 90. Ok? Porque aí esse triângulo deixaria de existir, né? O triângulo só existe, sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180 graus. Um triângulo retângulo já tem 90 graus aqui nesse canto aqui, ó. Se ele tem 90 graus aqui, ele só pode ter outros 90. Só que ele vai ter outros 2 ângulos, são triângulos, né? 3 ângulos, triângulo. Então, se eu tenho um ângulo de 90 graus, os outros só podem ter ali, no mínimo, 1 e no máximo, né, 89,5, se eu tiver de meio e meio, né? Então, pode ser meio grau aqui e 89,5 lá, por exemplo, né? Ou meio aqui e 89,5 lá. Aí tá tudo bem, ainda existe um triângulo. Agora, se eu tiver 90 aqui e 0 ali, só sobrou 90 lá, daí não é mais um triângulo, aí vai ser uma linha reta, né? Isso aí já muda, aí tem muita máquina que vai dar erro aí, né? Tanto no 0 quanto no 90, então a gente vai ter que excluir o primeiro e o último aí. Mas vamos lá, cateto oposto então, se eu sei a minha hipotenusa e sei o meu ângulo, eu posso usar a fórmula do seno. Como é que é a fórmula do seno, hein? Seno de um ângulo é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Mas peraí, eu já não tenho a hipotenusa? Eu não tenho o seno do ângulo? Não, na verdade eu tenho o ângulo, mas aí qualquer calculadora científica descobre o seno do ângulo, se eu tiver o ângulo, e a nossa máquina adivinha, a grande maioria das máquinas, né? Pode ser que tenha algum modelo que não faça, mas a maioria das máquinas que eu trabalhei, aliás, todas as máquinas que eu trabalhei, a gente tem o seno, cosseno, a tangente dentro da máquina. Então existe lá uma tabela trigonométrica, de alguma forma uma calculadora científica, né, que vai nos mostrar o seno, cosseno e tangente de qualquer ângulo que eu colocar lá na máquina lá. Então eu não preciso ter o seno do ângulo, eu só preciso ter o ângulo e a máquina vai nos calcular o seno lá. Então o que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Deixar o cateto oposto sozinho, né? Isolar a minha variável. A hipotenusa estava dividindo, eu vou passar para cá multiplicando. Ó. Então a hipotenusa veio para cá multiplicando o seno. Ó. O seno do ângulo vezes a hipotenusa dá igual ao cateto oposto. E pronto, eu já sei o meu cateto. Ah, mas que número é? Não sei que número é. Isso vai dar, cada ângulo vai dar um número diferente. Mas eu sei a fórmula para achar o cateto oposto. Está aqui, ó. Cateto oposto é igual ao seno do ângulo vezes a hipotenusa. Fim. Acabei o meu cateto. Como o cateto acabou? Acabou porque eu posso só passar essa fórmula para a máquina. Né? Sempre que eu precisar do cateto oposto, eu jogo essa fórmula. Seno do ângulo é igual... O cateto oposto é igual ao seno do ângulo vezes a hipotenusa. Fechado? E o mesmo eu vou fazer para o adjacente. Como é que eu vou fazer para calcular o adjacente, né? Se eu tenho o ângulo e tenho a hipotenusa, eu posso usar a mesma fórmula, só que agora, para encontrar, né, uma fórmula que envolva o cateto adjacente, é o cosseno agora. Então, cosseno do ângulo é igual a cateto adjacente sobre a hipotenusa. Se a hipotenusa está dividindo, eu vou passar ela como? Multiplicando. Então, o cosseno do ângulo vezes a hipotenusa é igual ao cateto adjacente. Fechado? Portanto, o cateto adjacente é igual cosseno do ângulo vezes a hipotenusa. E está feito ali os nossos cálculos, né? O máximo que eu preciso fazer é isso aqui. Para quê? Para mostrar para a máquina como ela vai calcular o cateto oposto. Ela vai calcular o cateto adjacente. Não sou eu, não é você, não somos nós, não é ninguém que vai calcular isso aí. A gente só precisou chegar até a fórmula para mostrar para a máquina como é que ela vai calcular, né, esse cateto aqui. Ok?
E no nosso dia a dia, uma vez você tendo esse programa, você não precisa nem entender 100% disso aqui, né? Existem pessoas que realmente têm muita dificuldade ou algum tipo de bloqueio, aí trauma com a matemática, né? Lido com muita gente com dificuldade em matemática. Então eu falo isso aqui, mas para as pessoas que entendem, que gostam, que querem saber de onde surgiu isso, né? Mas eu entendo que tem pessoas que não querem nem saber de onde surgiu, só quer pegar o programa mesmo, né? E curtir depois e usar isso a seu favor aí, né? Seja para uma operação de fato legítima, ou então alguma coisa mais para diversão, para mostrar, para exibição, né? Para mostrar para os colegas, para o chefe, né? Às vezes até em casa, para a família, olha só, isso aqui é difícil, isso aqui é complexo, né? Esse cálculo aqui normalmente é CAN, e a gente conseguir sem o CAN é um feito muito legal, né? É bem interessante. Recomendo fazer isso. Todo fresador deveria fazer pelo menos uma vez na vida uma fresagem esférica dessa, que é bem legal de ver, né? Então, bora lá. Como é que eu vou programar então, né? Vou colocar lá o nome do meu programa, vou inserir 3 variáveis. Variável 1 vai ser o raio da esfera, variável 2 o raio da ferramenta e variável 3 um incremento angular, ou seja, de quantos em quantos graus eu quero esse recálculo aqui, né? Essa varrição aí. Quanto maior for o meu incremento angular, pior ficaria lá o acabamento, teoricamente, né? Depende do material, depende da ferramenta, né? Então, é como se fosse um avanço no torno, lá, um avanço muito rápido. Na fresagem também, né? Um avanço muito rápido, a rugosidade, o acabamento superficial pode ficar inferior, né? Então, esse incremento angular aqui, recomendo aí de 1 em 1 grau, dá para fazer de meio em meio também. Tá? De 0,25 e 0,25 dá também. Sempre, como é que fala? Múltiplos, né? Para que no final de algumas passadas eu tenha 1 grau inteiro, sem grau quebrado, né? Grau inteiro, depois 2 graus inteiros, depois 3 graus. Então é de 1 em 1, ou de meio em meio, ou 0,25 em 0,25, para que complete após 4 passadas lá, 0,25, meio, 0,75, 1 grau inteiro, né? Tem que fechar 1 grau inteiro aí. Beleza? E aí eu coloco lá um recadinho, ó, não altera nada aqui abaixo, né? E vou começar. Vou criar aqui a variável 10 e vou falar que ele é igual ao incremento por enquanto. Por quê? Porque ele não vai começar em 0. Ele é a contagem do ângulo, né? É ele que vai contar. Ele é responsável por contar o ângulo e ver se já chegou no ângulo de 90 graus. É o nosso R10. Ele tem que ser atualizado a cada passada para ver se já chegou no limite ou não. É ele quem vai fazer a máquina parar de fresar, tá? Porque já chegou na hora certa. Quem vai saber a hora certa? O R10. O R11 vai ser quem? O R11 calcula a hipotenusa. E esse só precisa ser calculado uma única vez. O R11 vai ser quem? Ó, raio da esfera menos raio da ferramenta. Raio da esfera é R1. Raio da ferramenta é R2. Então R11 é R1 menos R2. Eu tenho a hipotenusa gravada, salvo, armazenada na variável R11. É o valor da minha hipotenusa. E o R12, hein? R12 é o seno, só que na máquina, né, a gente escreve um termo em inglês, então é sin, mas é de seno, tá? Seno de quem? Do ângulo, que vai ser o R10. O R10 ele vai ser responsável por contabilizar e ele também é o ângulo atual, né? Além de ele contabilizar, ele mostra para nós em que ângulo eu estou. Estou no ângulo 1, ângulo 2, ângulo 3, até o ângulo 89. Então o seno dele, que é ele que vai representar o ângulo, né? Seno do ângulo vezes a hipotenusa. Lembra aqui, ó? Tá azulzinho até, ó. R12, azulzinho, R11 é o vermelhinho, ó. Vermelho está lá que é a hipotenusa, o R12 é azulzinho. É o cateto oposto, é o seno do ângulo vezes a hipotenusa. Então quem é a hipotenusa é o R11. R11 é a hipotenusa. Isso aqui é um comentário, o ponto e vírgula é comentário. Então esse vai ser o cálculo do cateto oposto. Esse precisa ser recalculado. O R12 vai ter que ser recalculado sempre. E o R13 também, né? O cosseno do R10, que é o ângulo, vezes a hipotenusa. O cateto adjacente verdinho aqui, ó. Então, verdinho, cosseno do ângulo vezes a hipotenusa. Difícil? Beleza. Então, a gente já pode colocar aqui agora com uma cara mais profissional, colocando valores. Eu vou botar aqui um raio de 25 na esfera e um raio de 5 na ferramenta.
colocar de propósito uma ferramenta pequena mesmo, né? Para uma esfera com raio de 25, uma esfera de 50 de diâmetro, coloquei uma ferramenta de 10. Por quê? Para provocar mesmo um debate aqui sobre o desbaste, né? E aí vou mostrar uma forma como eu desbasto. Se você desbasta diferente, fica à vontade aí, tá bom? E você conta para nós aqui nos comentários como é que você faz para desbastar. E o incremento eu vou fazer de 1 em 1 grau. Tá aqui, ó, R3 de 1 em 1 grau. Então boto aqui um recadinho para ninguém alterar nada aqui abaixo. O usuário desse programa só precisa alterar 3 coisinhas no caso de acabamento, né? Pois vocês vão ver que no programa completo, com desbaste, eu adicionei mais alguma coisinha para o desbaste também. Beleza, aqui já vimos a mesma coisa, né? R10, R11, R12, R13 já vimos. É só estou trazendo aqui para o formato, né, de programação. Adicionei o que? Uma troca de ferramenta, né? Chamou a ferramenta 1, um RPM, um avanço, um posicionamento de segurança, tanto em X, Y quanto de Z. Nesse caso, eu vou considerar o zero peça no centro da esfera, tá bom? E no topo do material bruto. Então, botei ali um Z2, a ferramenta ficou 2 milímetros acima da minha peça, certo? E aí começa, enfim, a usinagem, né? E aqui já tem um ponto muito polêmico. Em G1, eu vou penetrar a minha fresa de topo esférica na peça. Mas se ela estiver maciça, olha só a situação aqui, ó. Então eu vou ter aqui, ó, menos o R12, que é o meu cateto oposto. Lembram-se que o cateto oposto ele é a profundidade, né? Só que esse cateto oposto ele está correlacionado com o centro da fresa esférica, com o centro do raio esférico, não com o topo. E o preset, imagina meu dedo esférico aqui, ó. Botar o topo da fresa que vai ter o nosso preset. Tanto que esse Z2 aqui, ó, é o topo, a ponta da ferramenta está 2 milímetros acima aqui, ó. 2 milímetros acima da superfície, né? A ponta da ferramenta. Só que esse cateto oposto não está na ponta. Ele está no centro do raio da ferramenta, né? No centro da esfera da ferramenta. Então eu preciso adicionar aqui, ó, como negativo. Então negativo para o cateto oposto e negativo também para o raio da ferramenta. Ok? Porque quem precisa ir para esse cateto oposto não é a ponta da ferramenta, e sim o centro do raio esférico da ferramenta. Portanto, eu preciso adicionar aqui negativo, né? Porque eu estou indo para baixo, para que ela vá na coordenada de Z, mas é o centro do raio da esfera, é o centro da ferramenta esférica quem vai para essa coordenada de cateto oposto calculado aqui, ó. Beleza? E aí, é claro, se o raio da ferramenta é 5, ó, imagina que eu calculei um cateto oposto aqui de 1 milímetro, por exemplo, né? Então aqui daria menos 6, numa passada só, no maciço. Será que eu posso entrar no maciço ali? Só se for plástico, madeira, aí tudo bem. Aí você roda esse programa aqui fácil. Agora, se for no aço, alumínio também não vai ser legal, né? Por mais que não seja tão difícil usinar alumínio, tem a questão de empastar, tem a dificuldade, né? Mas ok, joga uma refrigeração, segura o avanço nessa primeira passada, que as outras, aí tudo bem. É só mesmo na primeira passada que tem essa entrada muito brusca. Mas vocês vão ver um desbaste que eu vou mostrar aqui, tá? Não vamos executar esse programa como desbaste, esse programa é de acabamento. Muito bem, então penetrou a ferramenta e agora eu vou para X no outro cateto, cateto adjacente. Preciso de G41 aqui? Não, o centro da ferramenta já vai bonitinho ali, ó, porque esse cateto já é calculado no centro da ferramenta. Então estou atualmente em G40, eu estou sem G41, sem G42, eu estou fazendo essa coordenada absoluta já compensada, digamos assim, né? O cálculo já está envolvendo o centro da ferramenta. Então eu só preciso deslocar minha ferramenta até a periferia desse círculo e fazer o círculo aqui, ó, né? Vou fazer aí um G3, poderia ser um G2 também, porque não tem compensação ativa, tá tudo certo, né? Botei aqui um G3, o X e o Y eu não coloco, porque é o mesmo, 360 graus, ele sai de X e Y e volta para o mesmo X e Y, então não coloquei, né? Botei apenas o I, que é a localização aí do centro, o J é 0, porque já estou no Y0, o Z eu também não uso, porque não é interpolação helicoidal,
né? Mesmo porque o Z vai depender do cateto oposto, eu só posso calcular outro depois. Então fez lá uma primeira passada. Volto ali para o centro. Por que eu preciso voltar para o centro? Porque quando chegar lá no fundo, né, da esfera, eu preciso estar lá no centro para poder construir melhor o fundo. E aí terminei, né? Se aqui eu terminei nesse G1XY0, eu terminei a primeira passada, então meu R10 deve ser atualizado. Meu R10 é o controlador de ângulo, ele que vai contar o ângulo que a gente está. Então R10 é igual ao valor que ele tinha antes, mais o meu incremento. Ou seja, se o meu incremento é 1, no primeiro passo R10 foi igual a 1. Veja que ele não fala no ângulo 0, né? O ângulo 0 não pode, vai dar erro aí. Então, o incremento é 1, ele começa no ângulo 1 e faz todos esses cálculos para o ângulo de 1. Então, seno de 1, cosseno de 1. Né? Foi calculado aqui os catetos para seno de 1 e cosseno de 1. Beleza, agora R10, que valia 1, terá um valor de 1 mais o incremento, que é 1. Então, o R10 passou a valer 2. E aí, o que eu tenho que fazer? Ó? Se o R10 for menor do que 90, volta lá e faz de novo. Volta, go to back, né? Go to B. Então, isso aqui é comando Siemens. Não sei se todas as versões vão aceitar isso dessa forma, tá? Trabalhei muito com o 828D e 840D. Trabalhei com 802D também, mas não testei aqui o GoTo. Na época que trabalhei com o 802, eu não trabalhava muito com parametrizado. Então isso aqui já testei no 828 e no 840. Talvez alguma outra versão aí possa ser diferente, mas é o GoTo que você costuma usar aí, né? O GoTo que a sua máquina atenda. Eu botei o B aqui, que é GoTo back, para trás, até encontrar a palavra aqui. E onde é que eu vou botar a palavra aqui? Ó? Vou botar aqui. Como aqui? Aqui é onde? Vou botar antes do seno e do cosseno, porque toda hora que eu voltar lá, ele vai recalcular o seno e o cosseno, que é o R12 e R13. Não precisava envolver também o R11? Não, o R11 é a hipotenusa, ela pode ser calculada uma vez só. Beleza? E o R10 jamais pode entrar dentro desse ciclo de repetição, esse aqui, ó, porque esse aqui é o inicial só. O inicial é só para o início mesmo, né? Depois é que vem esse incremento no angular da peça aqui, ó. E aí ele vai ficar fazendo esse ciclo, né? Então ele afunda uma nova posição, compensa uma nova posição, faz a volta no novo diâmetro, volta para o centro e adiciona mais ângulo e compara aqui, ó. Se for menor do que 90, volta lá. Certo? Até que vai dar o 89, né? 89 volta lá? Sim, 89 é menor do que 90, volta lá. Então eu calculo o seno de 89, o cosseno de 89, vem aqui, faz a profundidade, o cateto oposto e cateto adjacente para o ângulo de 89, né? E quando chegar aqui, 89 mais 1 dá 90. Aí, ó, se 90 for menor do que 90, volta lá. Mas, opa, 90 é menor do que 90? Não, aí ela parou. Então veja que ela não executou o 90, porque quando o R10 valeu 90, ela já encerrou. Ela não voltou lá para repetir, ela só voltou lá enquanto o R10 for menor. Foi o caso do 89. Se você tiver de meio e meio, 89,5 vai dar. Se tiver de 0,25, então até 89,25, 89,5, 89,75, tudo isso ela volta. Agora, quando der 90... aí ela não faz, né? Ela não vai lá e faz com ângulo de 90, não. Porque deu 90, ela não volta lá para fazer mais. Aí ela encerra aqui, ó. Subiu e acabou-se. Beleza? Difícil? E pro Fanucão aí, os fãs de Fanuc, né? Quem gosta de Fanuc, é a mesma coisa, só vou mudar a sintaxe, né? Porcentagem, a letra O, os comentários aí entre parênteses, né? As variáveis são aí o hashtag, esse jogo da velha, né? Hashtag 1, 2 e 3, mas são exatamente a mesma coisa, né? Comentário entre parênteses. Chamada de ferramenta, aí eu tenho G43, H1 e D1, embora não vou utilizar o D1, que o D1 só é utilizado quando eu faço compensação, né? Mas tem muita máquina que precisa do D1 para simular. Manual Guide, né? Para quem já usou aí, precisa do D1. Então eu boto aqui o D1 também. As variáveis 10, né, que é para contar o ângulo, variável 11, que é cálculo da hipotenusa, é igualzinho, é o mesmo programa, né?
O FANUC não tem o GoTo para uma palavra, né? A palavra aqui, por exemplo, que eu usei. Então eu uso uma letra N, né? N111, por exemplo, aqui. Um número bem incomum, assim, para não ter dois N com o mesmo número, né? A variável 12 calcula o cateto oposto, a variável 13 calcula lá o cateto adjacente. Em G1 a gente vai penetrar da mesma forma. O variável 13 é a compensação não, né? O deslocamento lateral sem compensação. O G3, ela faz o arco lá, tem um menos aqui, não dá para ver, mas é menos variável 13, né? No I, volta para o centro, adiciona o incremento lá na variável 10, e se a variável 10 for less than, né, menor que 90, go to 111 aqui, só pode ter uma N111. Beleza? Difícil? Olha aí como fica curto, né? Fica impressionantemente curto esse programa aí, certo? Tem melhorias? Sempre vai ter melhorias, né? Você acha que deve o quê? Furar antes para desbastar? É melhor usar uma cavidade? Fazer uma cavidade circular ou várias cavidades circulares paralelas em escadinha lá, né? É possível, tem um monte de técnicas de desbaste. Vou te mostrar a minha, tá? E talvez você tenha, você gosta, talvez você não goste. Vamos ver aqui a minha simulação, cadê? Tá aqui, ó. Olha lá, já dá até para a gente ver o resultado aqui, né? Uma calota esférica aí, uma cavidade esférica. E o que eu fiz, ó? Eu adicionei algumas variáveis, então a gente só viu até aqui as três primeiras, ó. R1, raio da esfera. Quanto que a gente estava usando lá? 25, né? O raio da esfera lá. O raio da ferramenta 5 e o incremento angular 1, até aqui, ó. Então essas três aqui a gente já viu na aula lá. Eu adicionei outras três aqui, R4, R5 e R6 para o desbaste. Então R4 vai ser o sobremetal, né, na esfera, na cavidade. Então deixei aqui 0,25 de sobremetal na lateral, nas laterais, né? 0,25 em cada lateral. 6 milímetros o raio, não, vou mudar, vou botar aqui, deixa 6, né? Então eu vou desbastar com a fresa de 12 e o incremento de ângulo para desbaste. Por quê? Mesma coisa aqui, ó, incremento angular para o acabamento, eu fui de 1 em 1 grau. Isso acontece o quê? É como se fosse o avanço, né, na fresagem. Então se eu avançar demais vai ficar um acabamento inferior. Só que no desbaste não preciso me preocupar com o acabamento, porque também quanto menor o avanço, maior o tempo de usinagem aí. Se o seu problema é tempo, então precisamos ganhar tempo de alguma forma. Então criei aqui um incremento angular para o desbaste, para não precisar perder o tempo de 1 em 1 grau, botei de 5 em 5. Ok? Então fresa de 12 reta para desbastar e fresa de 10 esférica, né, com raio. Vamos ver aqui, deixar ajeitado aqui, ó. Fresa número 1 aqui, ó, é uma fresa esférica, diâmetro de 12. E fresa, perdão, fresa número 1 é topo reta, fresa de topo reta de 12, e fresa número 2 é de 10, certo? Esfera de 10, é isso? Veja lá, fresa número 1, fresa topo reta de 12, diâmetro de 12, fresa número 2 é diâmetro de 10, esférica. Beleza? Bow, nose and mill. E essa daqui, cadê? Escreve aí. Olha lá, end mill. Então é fresa de topo aqui, não sei a tradução exata do end mill, mas mill é fresagem, né? Fresa. Fechou? É isto. Vamos ver a simulação então deste programinha e para você ver, né? Então só ilustrando, eu peguei a fresa de topo reta e fiz o mesmo programa. Porém, ele vai lá, ó, numa periferia, afunda em rampa até a outra periferia. E agora já vem a fresa de acabamento. Então, são duas ferramentas aí. Uma ferramenta de topo reta vai desbastar tudo que ela conseguir desbastar. E depois vem a fresa esférica, olha lá, e vai fazendo o acabamento. Veja que ela é mais demorada mesmo, né? E tem um momento crítico só quando ela atinge o fundo. Por quê? Porque a fresa de topo reta não atinge o fundo. Sim ou não? Falamos no começo da aula.
ela não atinge o fundo lá. Então, na hora do fundo, é um ponto mais crítico ali para a nossa fresa esférica, mas é muito melhor eu ter só aquele trechinho, né, onde é mais curto, do que ter todo um trechão. Por exemplo, vou executar de novo. A fresa de topo reto, ela também tem alguma dificuldade, ela não consegue esvaziar por completo, né? Ela vai afundando. Muita gente não vai gostar dessas ilhas aqui, dessas sobras, né? Então o que a gente tem que fazer? Vou mudar lá. Vamos botar uma fresa maior então, ó. Por exemplo, uma fresa de 20. Vou pegar aqui um raio da ferramenta de desbaste de 10, aqui, ó, né? E vou usar nesse R5 aqui, ó, raio de 10. Então eu tenho que ir lá, vou usar aqui na ferramenta número 1 uma ferramenta de 20, por isso que ela tem o raio de 10. Né? Aumentar aqui a ferramenta e vamos ver, né? Uma esfera de 50, na verdade, né? Então uma esfera de 50, vamos usar uma fresa de 20. Veja lá, agora não sobra mais ilhas, ó. Certo? E ela vai em rampa, ela vai de um canto para o outro canto. É claro, quando chega ali no fundo, ela vai ter mais dificuldade, ferramentas maiores vão parar antes, vão criar um ponto mais crítico ainda para a esfera. Ó. Mas, olha como está bem tranquilo por enquanto, e aí agora começa aqui uma situação um pouquinho mais crítica, mas sinceramente, como o nosso AP no eixo Z é pequeno, eu acredito que aguenta aí tranquilo. Tá? Eu já fiz, inclusive, e aguentou. Então, aguentou de boa usinar o aço. Certo? É claro que depende de RPM avanço, né? Lógico, né? Não vai dizer, olha, botei aqui, deu pau, quebrou minha ferramenta. Depende da dureza do material, depende de como está a fiação da ferramenta, né? Depende do avanço RPM. Vocês sabem que a nossa profissão depende muito, né? Não vai me tacar pedra aqui falando que quebrou sua ferramenta aí por minha causa. Calma aí, pô, só estou tentando ajudar só. Beleza aí, minha gente? Então, sem mais delongas aí, o vídeo já ficou um pouquinho extenso, mas achei bacana mostrar isso para vocês, trazer uma coisa diferente hoje, pelo menos uma coisa diferente do que eu tenho visto, né? Muita gente fazendo aquela esfera macho e eu não achei ninguém fazendo a esfera fêmea. Com certeza deve ter aí, né? Eu só procurei pouco também, não fiquei vasculhando muito tempo, mas o que eu pesquisei, não encontrei ninguém fazendo isso aqui não. Então achei legal trazer para vocês isso aí. Beleza? E aí, é claro, né? Mudei aqui o valor do raio, pronto. Né? Eu quero um raio de 20, então uma esfera de 40. Né? Pronto, é na hora, acabou. Né, igual aquilo que eu falei, não dá para ajustar no raio, né? Mas você pediu aqui 20 e ficou lá, sei lá, 19,9. Então você pode mentir aqui, você pode botar aqui 20,1 e acabou, e dar uma repassada lá que já era. Né? Não dá para corrigir o raio da ferramenta, mas dá para corrigir aqui o raio da esfera e roda de novo esse programa que ela dá um acabamentinho lá. Beleza? Fechou então, minha gente? Espero que tenham gostado. Espero que tenham entendido. Se não entenderam, espero que usem mesmo assim, né? Pega esse programinha, bota aí sem entender mesmo, faz o teste, usina, que você vai ver que fica bem legal. Então olha lá, ó. Desbastou o que deu, o que não deu, não deu, né? O fundo lá não deu, né? E a nossa ferramentinha esférica vem fazendo ali o nosso acabamento lá. Tem um momento aqui um pouco mais crítico, requer muita atenção, né? Não vai deixar a máquina sozinha lá. Observa. Principalmente se é um material mais duro, né? No 1020 que eu fiz deu bom. Mas outros aços aí, se a ferramenta não tiver 100%, né? Não está bem afiada, é possível que não consiga fazer esse fundo aqui, vamos ver. Né? Faça o teste aí, me conta se deu bom, se deu ruim, se quebrou sua ferramenta, me fala. Né? E que técnicas de desbaste você usa? Você usou igual eu, né? Com fresa reta? Você prefere fazer um furo no centro? Ou tem uma outra ideia legal? Né? Conta para mim aqui nos comentários. Desejo aí um ótimo final de semana. Sextou. Tchau.